Muito bom dia a vocês que já vão chegando por aqui. Eu quero dar bom dia para Maria, eu quero dar bom dia aqui também para nossa querida Rose Rodrigues, aqueles que eu vou visualizando aqui, eu vou dando bom dia, mas enfim, todos vocês que estão conosco nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 11 de março de 2021. E o meu insistente pedido de você poder compartilhar o nosso devocional aí na sua rede social, porque isso vai fazendo com que a gente amplie o alcance da mensagem. Eu vou dando bom dia para a Cláudia Roder, já está por aqui também. Deus abençoe sua vida de uma forma muito preciosa. Minha gente, deixa eu já dar um aviso aqui, antes de, em definitivo, compartilhar a palavra. Nós temos agora no sábado, depois de amanhã, a nossa celebração, tanto no online quanto no presencial. Tenho a impressão que no presencial, vou checar até com o pessoal da diaconia, os lugares já foram esgotados, mas se você tiver desejo de ir, envie uma mensagem para a gente fazer uma verificação se ainda é possível, tá bem? Mas se não for possível participar no presencial, acompanhe no online, tá bem? Mas se tiver desejo, envie uma mensagem, porque talvez a desistência, alguma mudança, e você participa junto conosco. Vai ser uma festa muito grande. Nós vamos receber alguns irmãos como membros da igreja, mesmo agora nesse período de pandemia. Deus tem nos permitido avançar. Muita gente querida, gente boa, gente do reino está vindo caminhar conosco aqui na nossa família Logos. Então Deus abençoe cada um de vocês de uma forma especial. Agora que são 6h48, vamos pensar um pouco em uma porção das Escrituras. Eu quero convidá-lo a direcionar a sua Bíblia ao texto de Romanos capítulo de número 12, Romanos, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e então vamos chegar a Romanos. Eu me refiro então ao 6º livro do Novo Testamento. Romanos capítulo 12, a nossa leitura se dará entre os versos 9 e verso 12. Então nós vamos ler aqui 4 versos nessa narrativa bíblica para podermos começar esta manhã. Agora são exatamente 6h49, 11 de março, quinta-feira. Bom tê-los todos por aqui. Deus abençoe vocês que já vão chegando. Vai ainda compartilhando que dá tempo, tá bem? Então Romanos capítulo 12 e o verso 9 adiante. Eu vou ler aqui na versão King James atualizada. Talvez palavra ou outra destoe do texto que você tem em casa, mas não tenha dúvida que o sentido integral do texto é o mesmo. Olha, eu quero insistir com vocês, minha gente. Não deixem, tá? Não deixem de fazer aí a sua anotação pessoal e depois, na sua particularidade, caminhar ou revisitar o texto, porque isso vai te dar uma compreensão bastante acurada, bastante aguçada desse texto bíblico. Pastor Oliveira e irmã Enói, muito bom dia, já estão por aqui também, sempre bom tê-los conosco. Então vamos lá, minha gente, Romanos capítulo 12, verso 9 a seguir. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejam descuidados do zelo. Sede fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos ler, vez mais, a título de confirmação desse texto na nossa mente e no nosso coração. O amor seja sem qualquer fingimento. Odeiem, sim, o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejam descuidados do zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha que texto precioso que nos ocorre aqui na Bíblia Sagrada. Muito bom dia, querida Madalena, e aí o nosso querido Gutenberg, a sua casa. Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Vamos começar então aqui a pensar um pouquinho sobre essa narrativa bíblica. O amor seja sem qualquer fingimento. Qual que é a proposta paulina enquanto ele escreve aos crentes em Roma, e agora por consequência esse texto nos alcança mais de 2000 anos depois de escrito, qual que é o intento, qual que é o desejo do apóstolo através dessa palavra, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, que ele pretende nos transmitir enquanto ele diz que o amor seja sem qualquer fingimento. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que o exercício do amor na vida cristã, ele não deve ser estabelecido ou praticado forçadamente, dissimuladamente,
O amor precisa ser algo natural daqueles que estão em Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é assim: você não pode demonstrar posturas de amor apenas para mostrá-las, mas você realmente precisa praticar o amor. Em outras palavras, eu diria, exercitar o amor de coração, em verdade. Então, assim, não é uma coisa de eu vou fazer isso para demonstrar que eu tenho amor, ainda que eu não tenha. Pelo contrário, o amor precisa ser algo vívido, precisa ser algo real nos nossos corações. É isso que Paulo está dizendo aqui. Pratiquem o amor sem fingimento, sem hipocrisia. Pratiquem-o na realidade. Em outras palavras, enquanto cristãos, enquanto servos, enquanto seguidores de Cristo, o amor precisa estar inerente a nós outros. Eu dizia para vocês, eu dizia aqui num dos devocionais da manhã, sobre aquele texto, me foge agora a referência, que diz assim: vocês serão conhecidos ou vocês serão percebidos quanto meus discípulos quando amardes uns aos outros. Minha gente, olha, é impossível, eu quero ser taxativo nessa expressão, é impossível ser um legítimo discípulo de Cristo se nós tivermos dificuldades no exercício ou na prática do amor. Melhor, se nós não praticarmos o amor. Não se é possível pensar em vida cristã desassociada de amor. O amor precisa ser exercitado, precisa ser praticado. E ele está mais uma vez reforçando: o amor seja sem fingimento. Amem uns aos outros. Agora, na sequência do verso, ele está dizendo aí, eu dou bom dia também para Raquel Trindade nos acompanhando a partir do Brasil. Na sequência do texto, ele está dizendo assim: odeiem o mal. É interessante, não é, que poucas vezes na Bíblia, ou raramente, você vai encontrar essa de certa forma, fala imperativa, dizendo assim: vocês precisam odiar, mas aqui é odiar o mal. Eu estava fazendo agora essa semana, ou fazendo um breve estudo, ouvindo, na verdade, um breve comentário em relação ao Novo Testamento, e eu estava nesse comentário ouvindo o quanto que a sociedade romana, ou a cultura romana, de certa forma, era violenta. Só para que vocês tenham uma ideia, dentro da cultura romana, as mulheres não possuíam, entre aspas, valor. Então, quando um pai tinha uma filha e sabia-se que a próxima criança, ou quando a próxima criança nascia e ela era menina também, isso era algo extremamente preocupante para aquela família. E em muitas delas, ou essas crianças eram abandonadas em lugares a esmo, muitas delas, pasmem vocês, eram devoradas por feras. Outras dessas crianças eram mortas. A prática do infanticídio era muito recorrente naquele período, especialmente quando se tratava de bebês do sexo feminino. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a igreja de Roma, ela está estabelecida em um ambiente muito hostil, em um ambiente onde práticas de violência eram comuns. Aí ele está dizendo para essa igreja: vocês não podem encarar o mal como sendo algo natural. Vocês precisam, em outras palavras, detestar o que é mal. Vocês precisam odiar o que é mal. Nós outros, enquanto cristãos, não podemos observar o mal à nossa volta com passividade, mas nós precisamos nos posicionar no sentido de orarmos nesse aspecto e não assimilar com naturalidade. Então Paulo está dizendo para essa igreja: vocês precisam odiar o que é mal. Vocês não podem, não devem adotar essas práticas para vocês. Veja bem, eu estou dizendo que havia um padrão cultural, que havia um paradigma cultural onde a prática de infanticídio, por exemplo, era normal, onde a violência doméstica, em alguns casos, era totalmente normal. E Paulo está dizendo: vocês, enquanto servos de Deus, vocês, enquanto pessoas que estão em Cristo, vocês precisam odiar o mal. Vocês não podem praticar o mal. Pelo contrário, vocês têm que apegar-se ao bem. Eu acho isso maravilhoso, minha gente, porque onde o cristianismo chega, onde o evangelho chega, paradigmas são mudados, paradigmas são alterados, padrões sociais e culturais são alterados. E sabe o que vai dizer a história? Que a partir do cristianismo, que a partir do desenvolvimento da fé cristã, essas crianças que outrora abandonadas, essas mulheres que outrora ficavam desamparadas à margem da sociedade, elas eram acolhidas
acolhidas pela comunidade cristã, elas passavam a ser cuidadas pela comunidade cristã. Essa ideia, por exemplo, de orfanato, de casa de assistência a pessoas em vulnerabilidade, ela se estabelece inicialmente através do cristianismo, através da fé cristã, através de princípios como esse que Paulo está ensinando à igreja de Roma. Nós não seremos praticantes do mal, nós não seremos promotores de um padrão social onde se faz mal para os outros com naturalidade. Pelo contrário, nós vamos nos posicionar contra isso, fazendo o quê? Ajudando as pessoas em vulnerabilidade, amando essas pessoas, acolhendo essas pessoas, servindo essas pessoas, direcionando essas pessoas. Essa é a propositura da fé cristã, amar aqueles que são desfavorecidos, cuidar daqueles que estão em dificuldade. Não se é possível, volto a dizer, viver uma vida cristã legítima sem o exercício do amor. E isso não pode ser apenas fala, minha gente. João vai escrever o seguinte: não ameis apenas de palavras. Nós precisamos exercitar o amor. Nós precisamos viver a genuinidade do amor cristão. Então, o que Paulo está ensinando aqui para a igreja de Roma e consequentemente nos alcança enquanto igreja de Cristo nos dias atuais, é que nós precisamos exercitar a misericórdia. Sabe o que significa a palavra misericórdia? Se você dividi-la em duas partes, ela tem uma associação de duas, é uma palavra composta, como dizem os linguistas, não é? Ela é composta de misere, que faz relação ou referência à miséria, e córdia, que faz referência à palavra cardia, que origina a palavra coração. Então, o que é misericórdia? É sentir a dificuldade, no literal, é sentir a miséria do outro, é sentir a dor do outro. Enquanto servos de Cristo, nós não podemos como que fazer de conta que não há um problema, nós não podemos como que fazer de conta que alguém não está sofrendo, nós precisamos sentir a dor do outro. Numa palavra mais contextualizada, é empatia, é o colocar-se no lugar dos outros. O nosso coração precisa sensibilizar-se com a dor alheia. Nós não podemos nos permitir dizer, isso é problema de alguém, não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, minha gente, quem está em Cristo exerce misericórdia, exerce compaixão. Essas são posturas indispensáveis para quem exerce a fé cristã. Isso precisa ser vivido de forma prática. Então, por exemplo, vamos falar aqui, vamos aproximar isso da gente na nossa comunidade de fé, na nossa comunidade aqui latina, de língua portuguesa, em Brighton. Eu estou dizendo isso apenas para caracterizar um pouco o exemplo. Se você sabe de alguém passando necessidade, se você sabe de alguém vivenciando algum dilema, você precisa ter no coração a disposição de servir e ajudar naquilo que for possível. Essa é a postura do Evangelho, essa é a postura daqueles que estão em Cristo. Eu gosto muito de um texto em Oséias capítulo 6 e o verso 6, que diz assim, pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E eu quero enfatizar essa parte inicial. Misericórdia quero, pois misericórdia quero. Lá em Mateus capítulo 9, verso 13, quando Jesus chama Mateus era um cobrador de impostos e por isso era olhado com certa resistência pela comunidade judaica. Jesus vai chamar Mateus para compor o colégio apostólico e ele vai sentar-se com os publicanos. E por que a comunidade judaica tinha resistência com os cobradores de impostos? Porque, de certa forma, eles lesavam a comunidade judaica, eles lesavam o povo de Israel em favor de Roma. Então era considerados, entre aspas, como ladrões. E Jesus senta com essas pessoas, compartilha com elas, e os religiosos estão à volta dizendo assim, como é que ele pode sentar com essas pessoas de índole duvidosa? E Jesus vai dizer o seguinte, gente, os sãos, ou seja, aqueles que não têm problema, não precisam de médicos, mas aqueles que estão enfermos, esses precisam de médico. Aí ele vai dizer aqui, Mateus capítulo 9, o verso 13, ele vai dizer, se vocês não entenderam o que está dizendo lá no texto de Oséias, capítulo 6 e o verso 6, misericórdia quero e não sacrifício. Noutras palavras, o que o texto de Oséias 6,6 e o texto de Mateus 9,13 quer dizer, o Jesus intentou dizer, é que o exercício da misericórdia, ele precisa superar, até de certa forma, a questão da prática devocional vazia. Não adianta a gente orar, buscar a Deus, ler a Bíblia e não exercermos misericórdia para quem precisa de misericórdia e não exercermos amor para quem precisa de amor. Eu não estou aqui, veja bem, desconsiderando as práticas devocionais, mas
Eu estou dizendo que uma vida de oração, de leitura bíblica, de frequência no templo, desassociado de uma prática cristã no dia a dia, é inválida. Então eu preciso sim ter uma vida devocional intensa em Deus, preciso orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, participar das atividades da minha igreja local, mas eu preciso na minha vida diária também ofertar amor, misericórdia e compaixão para aqueles que necessitam. Mas vamos adiante. No verso 10 ele continua de certa forma reforçando esse princípio. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Como nós já fizemos aqui uma ênfase sobre a importância do amor fraternal, da compaixão, da misericórdia, eu quero dar ênfase agora na parte B desse texto. Preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. É interessante a dinâmica do reino de Deus, não é? Lembra que vez ou outra os discípulos brigavam entre si para ver quem era o maior? Tinha esse tipo de debate entre o colégio apostólico, entre os 12 apóstolos, quem é maior e tal. E Jesus sempre falava, olha, observe essas crianças, no meu reino, se vocês precisam ser, o maior é como uma criança, ou seja, no reino de Deus, o maior é o menor. E isso, de certa forma, confundia a mente dos discípulos. Então, o que nós encontramos aqui no verso 10 é mais uma vez esse apelo, é mais uma vez essa fala de considerar a importância de estabelecer no meio da comunidade cristã o princípio da honra. O que é honra, minha gente? Honra é reconhecimento, é reconhecer o valor do outro, tá bem? É elogiar o outro quando for necessário. Você já viu que às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de honrar uns aos outros? Eu quero pensar em honra com vocês nessa manhã de forma muito objetiva, na perspectiva familiar. Irmão, qual foi a última vez que você honrou a sua esposa? Reconheceu a dedicação que ela tem em relação aos seus filhos? Reconheceu o amor que ela tem para cuidar das coisas de casa? Minha irmã, qual foi a última vez que você honrou o seu esposo? Reconheceu o valor que ele tem enquanto pai de família? Ah, pastor, mas ele tem defeitos, mas em absoluto tem qualidades também. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus e honrou o seu esposo para que ele ouvisse, olha, meu esposo, eu quero nessa oportunidade te honrar, porque você é um homem de Deus, você é uma pessoa de um bom caráter, cumpre com seus compromissos, sei lá, foi promovido na empresa que você trabalha. Essa postura de honra, ela é muito importante. Qual foi a última vez que você honrou alguém que serve na igreja? Vamos pensar aqui em igreja local, alguém que está servindo na portaria, alguém que serve na projeção, alguém que serve no louvor. Às vezes a gente chega no culto, está tudo pronto, as cadeiras já estão dispostas, já está tudo organizado para a gente celebrar um culto de louvor a Deus, e nós às vezes nos esquecemos, minha gente, nós nos esquecemos que alguém precisou chegar muito mais cedo, realizar todo o processo de organização. Qual foi a última vez que nós honramos? Nós às vezes somos inclinados a reclamar, a murmurar, infelizmente a colocar defeito, e às vezes não temos a disposição de honrar. Que Deus em Cristo nos dê a graça de termos uma cultura de honra, honrarmos uns aos outros, honrar pessoas no nosso trabalho, honrar pessoas no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente congregacional, pessoas que prestam serviços para nós. Você eventualmente contrata alguém para fazer alguma coisa em casa, o indivíduo faz bem feito, honre essa pessoa, reconheça o seu trabalho, honre talvez dando um valor um pouco a maior daquilo que você acertou para fazê-lo, honre talvez dando uma palavra de incentivo para que ele continue desempenhando com graça a sua função. Essa é uma postura que nós outros, enquanto cristãos, precisamos adotar, a postura da honra, a postura de reconhecer, a postura de elogiar quando necessário for, ou sempre que possível for, alguém que exerceu alguma coisa boa. Isso é bom. Honre os seus filhos, tá bem? Reconheça o valor deles, reconheça suas qualidades, incentive-os. Você vai ver que isso vai fazer diferença absurda no futuro dele. Crianças que são honradas, que têm as suas posturas reconhecidas pelos pais, ou são incentivadas pelos seus pais, elas se tornam homens e mulheres com muito maior êxito enquanto ao seu futuro. Então, o que Paulo está ensinando de forma mais ampla é isso. Prefiram dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Honrem uns aos outros. Esta é a palavra aqui do verso de número 10. Verso de número 11, ele está dizendo: não sejam descuidados do zelo, sejam fervorosos no espírito. Zelo aqui no sentido de preservar os princípios da fé. Não abra mão daquilo que lhes é caro, daquilo que é fundamental à fé cristã. Minha gente, mais do que nunca, escute o que eu vou dizer aqui, mais do que nunca a gente precisa estar preparado para ter os princípios que nós acreditamos confrontados, porque nós temos uma sociedade
que é contrária àquilo que nós acreditamos. Uma sociedade que vive valores distintos daqueles que nós acreditamos, pregamos e ensinamos. E a gente precisa estar preparado para defender com zelo, para defender com intensidade os nossos princípios. Nós não podemos permitir com que a força do mundo nos comprometa. Pelo contrário, é o que Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 12, lá no início do verso: não vos conformeis com esse mundo. Romanos capítulo 12 e o verso 2: não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente. Nós não podemos tomar a forma do mundo, pelo contrário, nós precisamos influenciar o mundo em relação àquilo que nós vivemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, sejam cuidadosos, sejam zelosos enquanto ao princípio de fé de vocês. Posteriormente, ele vai dizer: sejam fervorosos no Espírito. Minha gente, querido, querida, amado, amada que me acompanha nessa manhã, nós precisamos preservar a nossa vida espiritual. Não permita que o dia a dia corrido, não permita com que as situações adversas ou diversas que acontecem na nossa caminhada eventualmente façam com que a sua fé se arrefeça, com que a sua fé diminua, com que o seu fervor espiritual diminua. Continue sendo uma pessoa intensa em Deus. Você precisa alimentar a sua espiritualidade. Como é que eu alimento a minha vida espiritual, pastor? Através da leitura bíblica diária, através de um devocional diário, através de oração, porque se nós não fizermos assim, o fogo na perspectiva espiritual se apaga. Então alimente a sua vida espiritual, buscando a Deus na palavra, orando, fazendo parte de uma vida, tendo uma vida congregacional ativa, recebendo a palavra, envolvendo-se com as coisas de Deus. Isso vai permitir com que você permaneça fervoroso no espírito. O inimigo, ele faz de tudo para com que nós eventualmente percamos o fervor no espírito, mas se nós tivermos essas posturas que eu coloquei aqui para vocês, nós vamos mantermos-nos fervorosos no espírito. E ele vai dizer aqui no verso 11, aqui, ó: não sejam descuidados no zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Minha gente, tenha prazer em servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com seus dons, sirva ao Senhor com seus talentos. Todos nós temos dons. Todos nós temos talentos. Mais adiante aqui no verso, ele vai falar um pouco sobre isso. Alguns têm o dom na área do louvor, outros têm o dom na área da comunicação. Sabia que tem gente que às vezes tem o dom de ser comunicativo? Alguns são hospitaleiros, alguns têm o dom do cuidado. São pessoas que têm uma graça, uma facilidade para cuidar dos outros. Seja o dom que você tiver, use-o para a glória de Deus. Um dom talvez em uma área profissional, um dom para cuidar, enfim, veja algo que você tem prazer em fazer e use isso para a glória de Deus, para o reino de Deus. Às vezes nós resumimos as atividades enquanto igreja apenas aquelas que são estabelecidas durante o culto. Minha gente, tem muitos dons e muitas coisas e muitos talentos que Deus deu a cada um de nós, que podem ser usados na nossa vida diária e que vão contribuir para que outras pessoas conheçam Jesus Cristo. Então, sirva ao Senhor, como diz lá no Salmo 100 e o verso 2, sirvam ao Senhor com alegria. Não faça nada com murmuração e reclamando, porque aí não é bem-vindo. Então, sirvam ao Senhor com alegria. Eu concluo agora com o verso de número 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegrai-vos na esperança. Alguém que está por aqui vai recordar-se daquele louvor antigo, não é, que a gente cantava na igreja, especialmente aqueles que são de raízes da Assembleia de Deus, que dizia assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Então, quando Paulo fala aqui, alegrai-vos na esperança, em outras palavras, ele está dizendo para os crentes em Roma, sobretudo naquele período, a igreja estava sofrendo intensa perseguição. Ele está dizendo para eles assim, ainda que com as perseguições. Qual a esperança? Cristo Jesus virá buscar a sua igreja. Ele está motivando o coração desses irmãos para que quando encararem os problemas, eles lembrarem-se, recordarem-se que há algo muito mais sublime, muito mais especial, muito mais precioso, muito mais maravilhoso lhes aguardando.
na perspectiva de eternidade. É isso que ele diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 18. Tenho por certo para mim que as aflições desse tempo presente não são equiparáveis ou não se comparam com a glória que nos há de ser revelada. Alegrai-vos na esperança. Existem tantas coisas na vida que tentam nos conduzir à tristeza, ao desânimo, mas lembre-se sempre, nossa esperança, a volta de Cristo Jesus, e ela logo se estabelecerá. Mantenha isso firme na sua mente, mantenha isso firme no seu coração, minha gente. Quando eu falo da volta de Cristo, eu não estou falando de algo assim passível, talvez de acontecer. É algo certo, seguro. Cristo voltará. Essa é a nossa esperança. Por mais que nós queiramos, é de se compreender que o mundo, lamentavelmente, em razão de estar sob domínio do adversário, o mundo, eu digo, esse sistema regido pelo inimigo, ao qual a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ele vai de mal a pior. Ele vai de mal a pior. Então, diante dos desabores, das dificuldades, das injustiças, quantas vezes a gente vê notícias do nosso Brasil, injustiça, poderosos cometendo atrocidades ao seu bel prazer, sem minimamente se importar com o povo ou com as suas necessidades. Pessoas tendo práticas de corrupção de forma assim deliberada, roubando, lesando as pessoas, destruindo sonhos, famílias e sistemas na perspectiva comunitária e social. E a gente fica indignado com isso, mas quando isso acontecer, lembrem-se, não é aqui o nosso descanso. O nosso lar está no céu. Enquanto aqui nessa terra, vamos fazer de tudo para estabelecer aqui, viver aqui, os princípios deixados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos abençoar pessoas. Vamos transmitir a esperança que escoa do Evangelho. Porque, minha gente, Evangelho, palavra de Deus, é esperança escoando sobre corações desesperançados. É graça sendo dispensada por gente que perdeu a graça. É alegria sendo liberada por gente que está envolta em tristeza. Lembrem-se, nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação. Aqui não é aquela paciência passiva, mas aqui é aquela paciência convicta. Paciência no sentido de estar confiante de que por maiores que sejam as nossas lutas, como diz lá no Salmo 30, o verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. É uma paciência como que alguém que está enfrentando tribulação, está enfrentando dificuldade, mas está seguro. Deus abrirá uma porta, o Senhor agirá ao nosso favor, o Senhor proverá socorro, o Senhor irá trabalhar de modo que essa situação seja superada. Então, se você está vivendo uma tribulação, um tempo difícil, seja paciente no sentido, confie. Você não está abandonado à sua própria sorte. Há um Deus poderoso trabalhando ao nosso favor. Sejam pacientes na tribulação. Por fim, me parece até ouvir, ou me parece até escutar a voz do apóstolo dizendo assim: perseverem na oração, orem, busquem ao Senhor. Os dias estão difíceis, eu dizia sábado passado da igreja, dizendo assim: ora que melhora, busque a Deus, coloque-se diante de Deus, busque ao Senhor, coloque a sua causa, a sua dificuldade, seja qual for, diante de Deus. Minha gente, eu tenho insistido tanto nessa palavra sobre a importância de nós orarmos e colocarmos as nossas questões diante de Deus. Sabe por que eu faço? Faço porque creio que quando nós oramos, o Senhor trabalha ao nosso favor. Minha gente, eu quero dizer para vocês, mais uma vez, reforçando o verso de número 12, alegrem-se na esperança. Cristo Jesus voltará. Sejam pacientes nas dificuldades e tribulações. Ele trabalhará ao nosso favor. Perseverem na oração. Ele está nos ouvindo. Então fale com Ele. Eu quero dar bom dia a todos vocês. Agora são exatamente 7h15. Hoje é dia 11 de março de 2021. Você que chegou aqui posteriormente, Juliana Priscinotti, eu estou vendo por aqui. A Cássia, Deus abençoe. Estou vendo aqui também a Bel Win. God bless you, bom tê-la por aqui, aí do Harmonia de Adoração, todos vocês, o Bruno Cardoso está por aqui também, muito bom dia, minha gente. Guarde esses conselhos aí para o seu coração e para a sua vida, compartilhe esse devocional com alguém, essa palavra vai abençoar e vai transformar a rota de alguém. Lembre-se disso, vamos viver a prática da fé cristã. Agora são 7h15, quinta-feira, 11 de março, vamos orar, agradecendo a Deus e concluirmos esse nosso tempo. Jesus, quero te louvar por esse tempo tão precioso com os teus filhos. Conceda a cada um de nós um dia
abençoado, um dia repleto de favores da sua parte. Em nome de Jesus. Amém. Minha gente, muito bom dia. 7h16, 11 de março. Olha, vou deixar um abraço para cada um de vocês, um abraço virtual. Nós nos vemos breve. Amanhã, sexta-feira, 6h30 da manhã. Desculpa. Amanhã, 6h30 da manhã. Permita o bom Deus, nós vamos estar aqui novamente, compartilhando uma palavra, orando juntos, e vai ser um tempo muito especial. Convide alguém para participar do devocional da manhã. Pastor, é tão cedo, mas faça o convite. Quem sabe ele não se dispõe a estar aqui conosco e a palavra de Deus alcance o coração, gerando mudanças e transformações. Não esqueçam de orar pelos seus respectivos alvos de oração. Nós estamos no ano da colheita. Vamos compartilhar Jesus, vamos compartilhar o Evangelho com o máximo de pessoas que nós pudermos. Meus irmãos, Jesus Cristo breve voltará e tem muita gente precisando receber de Cristo Jesus e da esperança que esvai da boa palavra de Deus. Vou me despedindo de você. Manda um monte de coraçãozinho aí, assim a gente se despede. Muito bom dia a todos. Good morning. Buenos dias a todos ustedes que estão com nós outros. Bom dia, minha gente. Até o nosso próximo encontro. Abraço a todos.